muito para essa negociação coletiva no âmbito geral. A gente já tem algumas agendas aqui no estado de Minas quanto Fit Metal, inclusive no dia 15 vou estar em Lavras, Mari, e depois eu pretendo ir lá em Uberlândia, hein? Eu estou te devendo uma visita lá. Eu, obviamente, a partir do mês de agosto, penso que eu teria uma agenda menos turbulenta e pretendo visitar cada um de vocês aí pelo Brasil afora, tentando contribuir de alguma forma. Então, essa é a minha pequena consideração inicial aqui, Wallace. Já passo para você fazer a condução. Obrigado. Obrigado, Alex. Pessoal, vamos iniciar logo com o Miro, para ganhar tempo, né? Miro, 25 minutos aí, tá bom para você? Excelente. Você me avisa faltando 5? Sim, então vamos nessa. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, boa tarde para todo mundo, boa tarde. Mais uma atividade remota, né? Melhor era que fosse presencial, de preferência em Minas, com uma bela cachaça, mas fica para quando a situação melhorar da pandemia. Agradecer o convite, o Wallace que adotou aí o convite, agradecer o convite, manifestar minha alegria de estar com tantas amigas e amigos aqui, Assis, Iremi, Raimunda, André, Aurino, Alex, né? Manifestar minha alegria de estar com vocês. Vou apresentar aqui algumas ideias para a gente debater, né? Afinal de contas, vocês é que estão na frente de batalha, vocês é que estão com o pulso das coisas, né? Vocês é que conhecem mais. Então, vou só apresentar algumas ideias para a gente problematizar, ouvir, debater. Começaria com isso, vou direto na eleição, né? Não vou fazer toda aquela discussão sobre conjuntura internacional, nacional, vou direto para a questão da batalha eleitoral. Na questão da conjuntura, é só lembrar isso. Eu acho que a gente ainda permanece um quadro muito adverso para a luta dos trabalhadores no mundo e aqui no Brasil, né? Adverso nisso. Os trabalhadores sentem explosão de desemprego em tudo que é canto do mundo. A pandemia agravou esse quadro, queda de renda, retirada de direitos trabalhistas. São mais de 120 países que fizeram deformas trabalhistas nesse período, né? Uma regressão violentíssima. E precarização do trabalho. Então, é ainda um mundo muito adverso para a luta dos trabalhadores que viveram uma fase de conquistas, né? Depois da Revolução Russa de 17, depois da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra, né? O próprio capitalismo ficou com medo do socialismo e foi obrigado a ceder muita coisa. Os trabalhadores estão vivendo, na fase recente, uma fase muito de defensiva, muito adversa. Isso tem também dificultado a ação coletiva, grandes lutas, tem dificultado as lutas sindicais, mas ninguém desiste, somos teimosos, vamos continuar batalhando e vendo as melhores formas de desenvolver essa luta, aproveitar as fendas, avançar. Nós estamos vivendo ainda no mundo essa combinação que eu chamo de combinação perversa, né? É uma combinação de ultraneoliberalismo na economia. Nós já tínhamos o neoliberalismo desde o colapso do leste europeu. Você tinha a onda neoliberal com Thatcher, Kohl, Reagan, né? Mas nós estamos vivendo um ultraneoliberalismo de desmonte do Estado, desmonte do trabalho, desmonte da nação, mas pior, porque ele vem combinado com o fascismo na política, que é fruto, inclusive, dos absurdos, das deformações geradas pelo neoliberalismo, da crise, da migração, da violência. Então, nós estamos vivendo essa combinação de ultraneoliberalismo na economia com fascismo na política, ultradireita com força em vários cantos do mundo, com obscurantismo nos valores, ou seja, tudo que a gente tinha conquistado, avançado na luta antirracista, antimachista, anti-homofóbica, a luta ambiental, vem sofrendo questionamentos e regressões. Então, esse me parece que é a moldura mais geral. Mas nessa moldura mais geral, eu diria que nós estamos vivendo uma fase interessante, de ventos mais favoráveis, ou seja, o quadro ainda é muito adverso, mas há ventos favoráveis. Eu não vou me alongar nisso. As últimas eleições na América Latina demonstram isso. Depois de uma fase de golpes e de vitórias da extrema-direita e da direita, nós tivemos agora, nessa fase recente, Bolívia, o golpe derrotado e as forças do campo popular voltando ao governo por eleição, Honduras, o golpe derrotado e as forças populares voltando ao governo por eleição, a Xiomara,
Peru, um líder sindical dos professores eleito, Chile, um líder estudantil, né, eleito, né, o Boric, e essa recente eleição, essa é impressionante. Alguns anos atrás, ninguém iria imaginar esse resultado, né, emblemática essa eleição na Colômbia. A Colômbia, que é uma base militar dos Estados Unidos, pela primeira vez na história, um governo de esquerda, centro-esquerda. Lógico que todos esses governos com muitas dificuldades, muitas contradições, né? Não vai ser fácil, né? Mas são ventos mais favoráveis. E aí, então, eu venho direto para a eleição no Brasil. O mundo e a América Latina estão de olho no Brasil. O que vai acontecer no Brasil no dia 2 de outubro? Porque o Brasil é isso, o Brasil é um país de dimensão continental, um país de um povo uno, língua una, um país sem guerra de fronteira, um país com uma língua própria, única, né? Um país de grande potencial produtivo, um país com grande capacidade produtiva, né? Então, o que ocorre no Brasil interfere com muita força no que ocorre na América Latina e no mundo. Então, está todo mundo aguardando para ver o que diabo vai dar essa eleição dia 2 de outubro. A eleição, nós estamos até agora na fase de preparação, de concentração, né? Igual o time do Corinthians, que não se concentrou direito ontem, levou uma surra. Nós estamos na fase de concentração, de preparação. O jogo mesmo vai começar agora. Olha a provocação. Eu sabia que você ia chiar, bicho. O jogo... Demorou, viu? O jogo começa agora, né? Até agora era preparação, né? Esse jogo começa essa semana, dia 5 de agosto, encerram-se as convenções partidárias, né? Foi de 20 de julho a 5 de agosto, as convenções partidárias que oficializam todas as candidaturas de presidente a deputado estadual, distrital, né? No até dia 15 é o registro das candidaturas, ou seja, ainda tem uns 10 diazinhos para alguns ajeitos, e olha que os ajeitos estão ocorrendo, né? Amanhã, Janones deve anunciar retirada da candidatura, por exemplo, né? Bivar já anunciou essa semana a retirada da candidatura, então ainda tem esse prazo de registro das candidaturas. 16 de agosto a campanha começa formalmente, né? É aí que você vai poder pedir voto no número, pedir voto, soltar panfleto, fazer comício, né? Aí é a campanha mesmo, né? De 26 de agosto a 29 de setembro entra mais uma componente, que é a campanha institucional em rádio e televisão, em rede pública, né? Ou seja, a eleição está começando agora. Até agora era preparação. Na preparação, a impressão que eu tenho para ouvir, para debater, é que nós nos saímos muito bem na preparação, né? Nesse processo de preparação, a força de extrema-direita se fragilizou, as forças de direita e centro tentaram uma alternativa, não conseguiram, né? E esse campo popular progressista ganhou projeção, né? Então, se você for ver a média das pesquisas, de todas as 10 pesquisas que são feitas no Brasil, nos últimos 15 meses, a média da pesquisa é quase sempre a mesma coisa, é um quadro muito cristalizado, que é uma coisa inédita, inclusive, em eleições presidenciais, um quadro tão cristalizado assim, né? Durante tanto tempo, né? Isso tem a ver com o fato de que o Bolsonaro, né, o capetão, que é essa mistura de capitão com capeta, ele empacou, né? E tem elevadíssima rejeição, né? Mesmo a pesquisa Quest que saiu hoje, ele cresceu 1 ponto, ou seja, na margem de erro. O Lula caiu 1 ponto, ou seja, na margem de erro, né? Então, o Bolsonaro empacou. Quanto mais se aproxima da eleição e ele continua sem dar uma explosão, mais a situação dele se complica. Ele tem elevadíssima rejeição, mesmo com tudo que ele vem fazendo ultimamente de demagogia, elevadíssima rejeição, né? Mesmo a demagogia, a turma percebe, né? A Datafolha mostra que mais de 60% fala que é demagogia mesmo, né? E as pesquisas, todas elas apontam quais são esses calcanhares do Bolsonaro, né? Que é onde a gente tem que bater bumbo, é aí que é o eixo principal das campanhas, né? O calcanhar dele principal é a economia, é inflação, desemprego, falência, esse é o calcanhar principal. Dói mais no Bolsonaro você chamá-lo de bolsocaro do que chamá-lo de Bolsonaro golpista, porque o golpista ele sabe que ele é, né? Agora, bolsocaro dói, né? Porque está aí, está na economia, está na inflação, está no desemprego, está na queda de renda, está na
quebradeira de empresas. Isso é o principal calcanhar de Aquiles dele. Ele pode tentar desviar o foco, falar de valores, falar de religião, falar no comunismo no Brasil, pode falar o que ele quiser. Né? O foco principal é economia, estúpido, como diria um ex-assessor do Bill Clinton. Um segundo grande problema, um segundo grande calcanhar dele, que a gente devia também bater bumbo, não esquecer de jeito nenhum, foi a forma criminosa, genocida, como ele tratou a pandemia da Covid. Né? Esse é o segundo calcanhar dele, por isso, inclusive, que ele sofre uma derrota muito maior entre as mulheres, porque as mulheres têm muito mais sensibilidade para essa questão do que os marmanjos. Né? Então, o segundo grande foco. A corrupção aparece em terceiro em algumas pesquisas, em quarto, quinto lugar em termos de preocupação, mas já aparecem como um calcanhar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro se elegeu numa campanha falsa de que ele era antipolítico, o outsider com 28 anos de mandato, com todos os filhos, cachorro, pulga, gato, com mandato, né? Mas ele se elegeu com esse discurso da ética anticorrupção, e isso está indo para as cucuias, e isso passa a ser cada vez mais um fator de preocupação para o Bolsonaro, né? Porque como ele vai falar em governo sem corrupção, com os pastores lobistas do MEC, os generais e a República dos Coronéis na vacina, na saúde, o devastador ambiental na pasta de meio ambiente, ou as rachadinhas, ou a mansão do Flávio Rachadinha, e principalmente o orçamento secreto, que é um antro de corrupção. Né? Então, essa é mais ou menos a ordem dos calcanhares que o Bolsonaro tem, e por isso que ele está com rejeição muito alta e empacado. Ele não consegue explodir, ele consegue segurar a queda, mas não, ele tem resiliência para segurar a queda, mas não consegue explodir. Ele vem se isolando muito politicamente. Acho que entrou uma... Não dá para ver, né? Não dá para... Ele vem se isolando politicamente, né? Esse manifesto agora que sai do Largo de São Francisco, né? Que relembra aquele manifesto pela democracia do Goffredo em 77. Esse manifesto mostra o isolamento do Bolsonaro, né? Mesmo setores que o apoiaram, né? que o Bolsonaro era funcional para os seus interesses, esses setores ficam preocupados com o Bolsonaro, né? Principalmente a partir daquela reunião com os embaixadores, aquilo foi um autêntico tiro no pé, e ele tem dificuldades para montar palanques estaduais. Vide agora a briga que está tendo em Minas, onde ele deve lançar candidato contra o Zema, ou Gema, sei lá como chama o candidato, o governador de Minas. Né? Pois bem, então esse é um fator que mostra ventos favoráveis. Um outro fator, mas é evidente que ele não está parado, ele se mexe. Né? Quem fica parado é poste, como diz o Zé Simão. Né? Ele se mexe. E me parece que ele atua basicamente em duas grandes frentes. Uma frente é a frente das bondades, né? Então, ele tem, mesmo ele sendo um inimigo de programas sociais, mesmo ele sendo, né, sempre falado contra, né? Ele agora virou um homem das bondades, e não é de agora, não é a PEC do desespero, que a pesquisa ainda não sente direito qual o efeito, mas já vem de antes. Ele já tinha antecipado o 13º salário, ou seja, ele tinha feito bondade com o nosso dinheiro. Depois ele teve uma parcela do FGTS, né? Bondade com o nosso dinheiro. Depois a questão do ICMS combustíveis, não é isso? Que vai ter um impacto super negativo na educação, na saúde e na segurança pública nos estados, mexe com o Pacto Federativo. E agora a tal da PEC do desespero eleitoral, Auxílio Brasil de 600, e esse monte de vale gás, vale taxista, vale caminhoneiro, de um governo que não vale nada. Até agora, o impacto dessas bondades, dessa demagogia, tem sido pequeno. Mesmo o Datafolha, que saiu essa semana, e a Quest, que saiu hoje, o impacto não é grande, mas se faz sentir. Ou seja, ele não está parado. Essa é uma frente que ele atua. A outra frente que ele atua é insistir na criação de clima de medo, né? Alimentar a sua gadaiada, né? Alimentar suas milícias, inclusive a milícia fardada, né? No espírito de preparar golpe. Né? Então, ele atua nessas duas coisas. Mas, concretamente, por enquanto, ele não conseguiu levantar grandes voos. Vamos ver
né? Qual vai ser o impacto, de fato, do Auxílio Brasil, que começa a ser pago a semana que vem, dia 9, né? E os vales que vão sair também agora de emergência. O quadro se cristalizou, porque o que seria uma terceira via também não vingou, e olha que não faltou tentativa de Luciano Huck, a Mandetta, até Moro, Dória, mas não vingou, né? Nenhuma dessas apostas teve força, né? Então, isso também torna a disputa mais polarizada, mais cristalizada, né? E também o impacto positivo, os sinais positivos até esse momento, é porque as forças populares souberam entender o quadro político, souberam perceber que era preciso criar uma ampla frente para poder enfrentar o fascismo, que a eleição não era uma eleição entre esquerda e direita, mas sim uma eleição entre civilização e barbárie, fascismo e democracia, fome e comida na mesa, ódio versus amor, violência versus paz, ou seja, eram essas as disjuntivas que estavam colocadas, então precisava ampliar ao máximo o quadro de forças. Então, as forças populares souberam fazer isso, né? Trabalharam nesse sentido, e o Lula demonstrou muita sensibilidade para isso, né? Demonstrou muita sensibilidade. Talvez tenha sido o maior frente amplista desse último período, até surpreendendo. Ninguém esperava que a culinária brasileira fosse ter um prato Lula com chuchu. Vai ter, né? Está lá Lula e Alckmin, né? Surpreendeu. E ele continua fazendo esse grande esforço de ampliação, né? Infelizmente, às vezes, alguns setores não percebem a importância disso, mas ele continua. Seja de ampliação, agora, amanhã mesmo, deve ter essa nova do Avante do Janones, deve ter a nova do PROS, né? Mas seja um esforço de ampliação com setores do MDB, né? Que deixa a Simone Tebet numa situação muito complicada, seja de ampliação com o PSD, do Kassab, vide Minas, vide o encontro com o presidente do Senado, seja ampliação com outros setores da economia, inclusive agronegócios, no Mato Grosso, né? O Lula tem uma entrevista muito emblemática dele, onde ele disse o seguinte: eu não estou aqui para demarcar posição, eu já fui presidente 2 vezes, eu não preciso demarcar posição. Tem gente que quer demarcar posição, eu não quero demarcar posição, eu quero entrar para ganhar. Segundo, eu quero entrar para tomar posse, porque nós estamos numa situação muito difícil no Brasil. E terceiro, eu quero entrar para governar, para resolver o problema da fome do povo brasileiro, né? Então, ele está apostando tudo nisso. E as forças populares têm dado, né? Lançaram essa ideia, têm dado guarita para isso, né? E ele sabe que vai enfrentar, se ganhar a eleição, vai enfrentar O ideal é ganhar no primeiro turno, porque ganhando no primeiro turno você já ganha com governadores, deputados, senadores, com todo mundo, então é muito mais difícil questionar a lisura do pleito, né? Desacreditar o pleito, como o Bolsonaro tem feito. Ficando para o segundo turno, isso fica mais fácil de fazer, desacreditar, né? E ele sabe que será difícil tomar posse e será difícil governar. Não está sendo fácil governar, seja no Chile, no Peru, na Argentina, governos progressistas da Europa. Não está sendo fácil governar nessa situação que a economia está encalacrada. Então, eu acho que esses fatores é que explicam porque o quadro está mais cristalizado e existe a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. E é o grande esforço de conquistar a vitória no primeiro turno. Agora, volto a dizer, o jogo não está definido. Vamos sentir aí os impactos das medidas. A Quest de hoje, né? Na intenção de voto, não mexeu em nada. Lula caiu 1, Bolsonaro subiu 1 na margem de erro, tá? Mas, por exemplo, na avaliação de governo já mexeu um pouco, né? Diminuiu a desaprovação do governo, apesar de ser o governo que, nesse período da eleição, é o mais desaprovado da história. Nem Fernando Henrique nos seus 2 mandatos, Lula nos seus 2 e Dilma nos seus 2, né? E Dilma no 1, chegou à eleição nessa situação, né? Bolsonaro está com a rejeição ainda é muito grande, a desaprovação é muito grande, mas a pesquisa Quest, o Datafolha menos a Quest, indica que essas medidas demagógicas, eleitoreiras, podem começar a ter algum efeito. Vamos sentir melhor, né? Vamos sentir melhor também qual vai ser a aposta dele, porque se ele percebe que não vai ter jeito na eleição, ele vai insistir, é o espírito de Escorpião, ele vai insistir na via golpista, né? Então, ele vai apostar no caos. Ele está jogando muito pesado no 7 de setembro, vai transformar Copacabana, né, num ato político-militar, né? E vai alimentando suas milícias
civis e fardadas, segurança, vai alimentando para essa possibilidade de um golpe, né? Ele está cada vez mais isolado, né? Volto a dizer, eu tiro no pé na reunião com os embaixadores, né? Burguesia preocupada com a instabilidade política que gera instabilidade econômica, essa carta em defesa da democracia, mesmo entre os militares há movimentações, né? Mas ele não desiste, né? Então, vamos ver como ele vai se posicionar. Tem uma componente que talvez valesse a pena a gente também estar muito antenado, que é essa componente da comunicação, né? Ele vai jogar muito pesado na comunicação e com diferencial, né? Em 18, Bolsonaro não teve tempo gratuito de rádio e televisão. Não quer dizer que ele não tenha tido TV. Ele teve TV, teve muito, inclusive, principalmente a partir da facada, né? Ele foi vitimizado e teve muito espaço na mídia. E ainda ajudou a facada a ele fugir dos debates, já que não tem muitas ideias na cabeça, né? Agora é diferente. Agora ele fez um esforço de coalizão, se ligou totalmente ao Centrão e agora vai ter tempo de televisão. E já definiu como vai ser a campanha dele. A campanha dele está... Os 5 eixos estão definidos e é baixaria pura. Baixaria pura, né? Então, é corrupção, é religião, é comunismo, né? Valores, né? Ele vai vir... Celso Daniel, ele vai vir com... A TV vai ser muita sujeira, né? E agora, volto a dizer, ele tem tempo de televisão, né? Até agora, depende do registro final das candidaturas. Bateu 20, Miro. Hã? Bateu 20. Tá, era 25, é isso? Estou terminando. Até agora, né, tem que ver o registro final das candidaturas no dia 15 de agosto para ver a divisão de tempo de televisão. Até agora, o Lula está com 3,39 minutos por dia na televisão, e o Bolsonaro com 2,33, né? Antes ele não tinha nada, né? Já nos anúncios comerciais, naquelas pílulas que são as mais eficientes, que vem no meio da novela, do jogo de futebol, do jornal, o Lula tem 33 inserções, o Bolsonaro 28. Então, você vê que ele vai jogar pesado em rede, em TV e rádio. E, além disso, ele vai continuar jogando pesado e ganhando do campo popular nas redes sociais, na mídia digital, né? Ou nas redes digitais, para ser mais preciso, né? Ele vai continuar. Ele já deu uma surra em 18, foi 7-1, agora não é 7-1, mas ele continua ganhando nesse campo, até porque se profissionalizou mais, o gabinete de ódio foi para dentro do Palácio do Planalto, se profissionalizou mais, se articulou muito mais internacionalmente, e também tem um papel aí do Centro Tecnológico de Tecnologias de Informação do próprio Exército. Então, essa turma vai jogar muito pesado. Você vê que a campanha entre os evangélicos está aceleradíssima já com baixarias. Isso talvez explique por que, inclusive, agora a Quest, né, aponta um aumento da diferença no voto evangélico, né? Então, é isso. Diante desse quadro, Wallace, para fechar, o que fazer? É sempre a pergunta que fica, né? Lamento informá-los, não sei. Lamento informá-los, não sei. Vocês é que vão ter que descobrir o caminho das pedras. Eu acho que tem 3 coisinhas que são essenciais, né, nesse bate-papo do que fazer, no meu entendimento. Primeira, é encarar a eleição de outubro, de 2 de outubro, como prioridade máxima. Isso tem a ver com recursos humanos, tempo, talento, cabeça e músculo. É muito trabalho, né? Muito trabalho, concentração máxima nisso. Ah, mas tem campanha salarial, tem isso, tem aquilo, tem tudo isso. Só que se a gente não derrotar o Bolsonaro nessa eleição, a gente não altera a correlação de forças no Brasil e os trabalhadores vão continuar apanhando. Então, a questão essencial, me parece, é você redefinir totalmente a agenda. É prioridade máxima. Prioridade máxima com os cuidados que tem na legislação, né? Mas prioridade total, né? A luta econômica, a luta sindical fica muito limitada se nós continuarmos com um quadro de força com um fascista no poder, né? Segundo grande desafio, no meu entendimento, é o esforço de tomar as ruas, desde a pequena coisa até as grandes coisas.
né? Desde a pequena coisa são os comitês populares, pequenos, com tarefas muito bem definidas, visita de casa em casa, visita de sala de aula em sala de aula, visita de fábrica em fábrica, né? 1, 2, visual, fazer visual, 3, promover atividades, né? Então, desde esses pequenos comitês de luta até grandes atividades. Nós estamos com muita dificuldade de grandes atividades, porque parece que o povo está depositando toda a esperança nas eleições. Não é para menos que as atividades da campanha eleitoral têm surpreendido pelo número de gente, que o diga agora, né? No Ceará, que o diga ontem, né? Então, tem surpreendido pelo número, né? Na Paraíba, né? Em Campina Grande, né? Tem surpreendido pelo número de gente participando, né? Então, rua, né? O grande diferencial, por exemplo, o que vai ser o 7 de setembro da extrema-direita? O grande diferencial vai ser o 16 de agosto do Campo Popular aqui em São Paulo, no Anhangabaú, né? Todo o peso nisso, rua. E o terceiro é essa batalha nas redes, na comunicação, né? Que nós precisamos investir mais pesado, com mais criatividade, com mais mensagem rápida, né? Leve e tal. Então, acho que esses são os 3 grandes desafios nesses 2 meses que nos restam. 2 meses exatos que nos restam, né? O esforço principal é a batalha da presidência, mas nós temos que ter, e fecho com isso, e já foi falado aqui, essa batalha, Alex citou isso, essa batalha do proporcional, dos deputados, né? Nós temos uma batalha dificílima a travar, só pegar números. 2010, o movimento sindical elegeu 83 parlamentares. Em 2014, elegeu 51 parlamentares. Em 2018, elegeu 33, e de forma muito ampla, eu estou falando em 33 parlamentares do movimento sindical. O movimento sindical veio perdendo força na representação parlamentar. As forças do campo popular com dificuldade também na representação parlamentar, né? A direita está muito articulada para isso. A direita percebeu que ela elegeu uma bancada apodrecida em 18, uma bancada nojenta, de extrema-direita, renovação pela extrema-direita, em 18, de gente desqualificada em 18, na onda conservadora, mas que essa onda podia não se manter. Ela se preparou para a eleição. Você vê, só de policiais militares em São Paulo são 130 candidatos. Na eleição passada, eles elegeram 9 deputados. Estão falando agora em eleger 13 a 14 deputados, da bancada da PM. Você vê evangélicos estão numa campanha, e aqui eu não estou discutindo religião, estou discutindo esses mercadores da fé, estão numa campanha ostensiva, né? É a principal agenda do Bolsonaro nesses cultos, né? E você ainda tem as emendas parlamentares desse orçamento secreto. São 16 bilhões de reais. A Quest, há um mês atrás, fez uma pesquisa, o povo não lembra em quem votou para deputado, não sabe em quem vai votar para deputado, a definição de quem vota para deputado são os últimos 10 dias, né? Mas o critério para votar é obra, é tapar o buraco da rua, né? É uma escola, é uma praça, né? E o Centrão está sentado nessas emendas parlamentares, 16 bilhões em obrinhas, né? Então, essa é uma eleição que vai exigir, para a gente não ter frustração, para não ficar triste, né? Vai exigir muito empenho, muita concentração, muito empenho para garantir a eleição de uma bancada progressista, uma bancada popular e uma bancada sindical forte. Eu acho que são esses os grandes desafios que a gente tem pela frente, mas aqui para trocar ideia. Ponto final, chega. Acho que falei no tempo aí. Passou uns minutinhos, mas dentro aí das tolerâncias. Bom, pessoal, vamos lá. Abrir aí para alguns companheiros fazerem algumas observações, alguns comentários, né? Corroborar aí com a análise do Miro, que, como sempre, é muito didático no sentido de sua exposição, né? Então, está aberto aí, 3 minutinhos. Vamos ver quem se habilita. Boa tarde. Wallace, pode me escrever, por favor? Sim, Valéria. Pode falar, 3 minutos.
Eu estou tentando entrar pelo meu notebook e não estou conseguindo, e aí pelo telefone, pelo celular, eu tenho que ficar com ela com a câmera fechada, porque senão fica caindo, tá bom? É ruim que a gente não vê a sua bela imagem, mas nós estamos ouvindo a sua boa voz. Olhem, eu queria saudar a todos presentes, né? A explanação do Miro foi, como sempre, né? Contribui muito para o debate, porque ele tem uma linguagem muito objetiva, muito clara, e até mesmo quem está chegando, talvez, na construção de um debate, consegue compreender, e ele é muito positivo nas colocações. Miro, concordo com tudo que você falou aí, com toda a sua apresentação, tal, mas o meu questionamento, eu queria só deixar uma pergunta. Com relação à questão das fake news, de todo esse processo que o Bolsonaro vai poder investir, talvez, ele vai investir pesado, claro, ele vai tentar desqualificar todo o nosso campo progressista, principalmente o do Lula, vai tentar desqualificar o Lula de todas as formas. Então, eu queria saber de você, lógico que você não vai ter respostas, isso vai acontecer, mas, tipo assim, o TSE tem se pronunciado constantemente em relação às eleições, até, acho que foi anteontem que o Fachin fez um pronunciamento lá, que não serão permitidos desrespeito, ofensas, fake news. Você acha mesmo que o Bolsonaro ainda vai ter coragem de investir nessa possibilidade de massificar mentiras nas campanhas dele via rede social? E você acha que seria capaz de, mesmo com todos os rigores e todas os informes que foram passados de que se ele fizer ou quem propagar pode ter a campanha cancelada? Você acha mesmo? No mais, eu quero agradecer muito e saudar minhas duas camaradas, Iremi e a Raimunda, pela exitosa campanha, pela exitosa eleição que consagrou o sindicato para a CTB, a vitória, né? E que essas duas mulheres têm muito a contribuir, inclusive, quando eu fechei o mês de julho, ainda quando estou agora representando a pasta da mulher, fiz questão de destacar numa matéria que o Sintra corrigiu e divulgou também, a respeito da participação das mulheres pretas, o quanto elas têm contribuído, e, sobretudo, as duas pretas da federação, que têm um papel fundamental, jogaram um papel fundamental nessas eleições, principalmente a Raimunda e a Iremi. Então, deixo aqui meu abraço afetuoso, caloroso, enquanto mulher trabalhadora e sindicalista, muito orgulho por ter vocês à frente de toda essa construção e do qual eu sou fruto, viu? É isso, viu, Wallace? Obrigado. Obrigado, Valéria. Vamos lá, Severino. Severino, seu microfone está fechado, Severino. Pronto, obrigado, Wallace. Primeiramente, boa tarde a todos os companheiros, companheiras, e saudar a todos a nível nacional. E sempre deixo meu abraço fraterno aí, o meu comandante Aurino Pedreira, e todos nós demais amigos aí, companheiros da nossa querida Bahia, Salvador. Então, Miro, foi um prazer, né, enorme te ouvir de novo, né? Anos que eu não ouço, né, as suas palavras, né, os seus debates, de grande profundidade e riqueza a todos nós, né? Me lembro no passado, né, aquela gloriosa Confecom, né, que você foi ali o baluarte ali de acontecer, né, aquela conferência, né? Então, são momentos inesquecíveis e também seus brilhantes livros também, que eu tive a oportunidade de lê-los, tá? Então, Miro, dentro aí, para não ser delongo, queria que você desse uma rápida assim, passagem nas suas intervenções finais, essa violência bolsonarista, né, que está se propagando cada vez mais no nosso Brasil,
né? Infelizmente, teve até a morte de um sindicalista lá na região lá do setor do Paraná, né? E outras vêm ocorrendo aqui no Rio também, né? Cenas de violência, de racismo, né? de tudo, né? Que você com certeza tem acompanhado. Então, não, isso não será impeditivo, entendeu? Nós fazemos nossas campanhas, estarmos na rua, né? Jamais, né? Inclusive, até aqui, você soube uma caminhada da nossa frente aqui, Freixo e Lula, né? Jandira, e os demais deputados hoje chama coligação, é outro nome, né? Federação, fomos atingidos a socos e ameaças de revólver pelos grupos de bolsonaristas aqui ligados a um determinado deputado federal aqui, amigo da família Bolsonaro. Então, é isso, Mira. Eu mais uma vez, essa que eu deixo aí, tá? E, mais uma vez, eu quero enaltecer aí a sua presença aqui, mesmo a nível virtual, tá bom, Mira? Um grande abraço. Severino, obrigado. Mais alguém, companheiros? Os nossos companheiros estão meio reclusos aí, Miro. Acho que você impactou aí com a sua análise. Tá ouvindo aí, Wallace? Diga, Aurino. Tá. Posso falar? Pode. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas aí. Tá? Miro, antes de falar de você, deixa eu dar um abraço ao meu amigo Severo aí. Apesar essa turma da Fit Metal foi um ciúme aí, de mim, um Severino, tá? Mas eu quero saudar vocês todos aí, um Severino, e saudar principalmente aí essa vitória de Volta Redonda, mas aí eu tenho que ser extensiva não só a você, Severo, principalmente a Raimundo, em nome de todos os metalúrgicos que estiveram envolvidos aí, nesse processo aí, dessa grande vitória em Volta Redonda. Miro, você é fonte de inspiração, né? Ontem eu fui fazer um debate de conjuntura com os professores aqui no interior do estado. Antes de ir, uma das fontes de preparação foi assistir seu vídeo da UTE, a atividade que teve lá, tá lendo os seus materiais. Então é sempre bom te ouvir, porque é sempre bom a gente estar aprendendo. Mas eu queria, na realidade, até como uma assistência, às vezes eu faço com relação a algumas questões, e ouvir um pouco mais incisivamente sua opinião. Eu não acredito que Bolsonaro ele vai ficar inerte a essa campanha eleitoral. Ou antes, já tem o movimento aí do dia 7 de setembro, na qual ele está se organizando aí para o desfile aí das Forças Armadas e até a praia de Copacabana, ou seja, sai da Getúlio Vargas, né, Copacabana, ou seja, quer fazer uma grande festa aí, mas ele seguramente deve fazer movimentações ainda, ou antes, no curso, ou pós-eleição, e sabe a pós. Queria ouvir você um pouco mais nesse sentido, e você enxerga isso e, ao mesmo tempo, enxerga esse processo de resistência nossa, porque também não acredito que se houver algo mais incisivo, nós vamos tratar disso só no campo do STF. E não dá, né? Naturalmente, porque a gente não tem segurança real, concreta, de que forma as Forças Armadas se posicionam em relação a esses episódios. Tá? Eu queria ouvir. A outra questão de respeito, você fez essa referência, mas também com relação às redes sociais, né? Acho que nós crescemos muito nas redes, o nosso campo, mas eu acredito que eles cresceram muito mais. Tá? E dizem até que a rede das eleições vai ser o TikTok. Queria ouvir você um pouco sobre isso aí. Obrigado, Aurino. Vamos lá, pessoal. Mais alguém? Wallace. Diga, André. Não metalúrgicos podem... Pode, você está na qualidade aqui de... O derrotado pode falar, o derrotado. Hoje a gente você está na qualidade aqui de um companheiro... deprimido. Tomou uma pancadinha ontem, mas tudo bem. Vamos lá, André. Na condição de representante do principal time brasileiro, eu trago aqui minha saudação ao camarada Alviverde, Altamiro Borges. O Miro já foi mais preocupado com o futebol. Hoje ele está leve. Agora o Palmeiras está ganhando, ele largou um pouco isso aí.
Ô, Miro, duas coisas, na verdade. A primeira é a seguinte, você já citou aí um pouco essa mobilização dos policiais, né, em torno de... Aliás, a coisa é grave, né? Quer partido, querem fazer... E é engraçado assim, a bancada evangélica, por exemplo, ela é pulverizada. O agronegócio, ele é pulverizado, tá? Se bobear, tá até no PCdoB, entendeu? Mas esse negócio de um partido fardado já é quase como uma legalização de uma milícia, né? Mas a pergunta era a seguinte, o que você está sentindo em relação à renovação do Congresso? Apesar da provável onda Lula ser melhor do que foi a onda Haddad, vamos dizer aqui em 2018, o Bolsonaro, mesmo que perca no primeiro turno, talvez chegue a uns 40% dos votos válidos. Ele está com 30 e pouco, 29, ele vai crescer um pouco, mesmo se perder em votos válidos, ele vai chegar ali nos 40, que é o suficiente para eleger uma bancada, digamos, de peso ali no Congresso, né? Então, o que você está vendo aí? Eu lembro que em 2010, o Lula tinha um trauma do Senado. Ele falou, vou jogar toda a minha força para eleger a Dilma e para foder esses filhos da puta que me prejudicaram no Senado. Tasso Gereissati, Marco Maciel, até Luiz Helena rodou nessa história aí. Mas o fato é que de 2010 para cá, existe uma crise não só da bancada sindical, mas da bancada de esquerda, progressista, até do centro mais moderado, né? Até esses senadores que o Lula afastou, curiosamente, são senadores com quem o Lula tem contato hoje, para manter uma certa paz política. Então, uma pergunta é essa. Como que você vislumbra aí a composição do próximo? Pergunta fácil, porque você deve avaliar caso a caso, setor a setor, então vai te ajudar bastante. E a outra pergunta é uma dúvida, que é uma coisa mais de intuição. Outro dia eu entrevistei o Sorrentino para o Vermelho, e aí, no particular, ele defendeu que o PCdoB jogasse muito peso na ideia da bancada do Lula. E assim, se vai haver uma onda nessa direção, se muitas pessoas que vão votar no Lula tendem a escolher um parlamentar desse campo, então o PCdoB também precisa se beneficiar dessa possibilidade. Então, queria saber, assim, eleitoralmente faz sentido, mas você acha que é uma boa tacada? Nós temos aqui, por exemplo, o Assis, que está aqui na nossa reunião, o principal candidato, vamos dizer assim, da Fit Metal nessa eleição, tem condições de se eleger. Em que medida, por exemplo, um nome como o Assis, ou da Valéria aqui em Minas, do René em São Paulo, poderiam, assim, jogar mais peso na questão dessa associação com o Lula? É isso. Vai, Corinthians. Um abraço. Alô, André. Obrigado. Mais alguém, companheiros? Mais algum comentário? Opa, Assis. Diga, Assis. Oi, boa tarde a todos e todas. Não, primeiro também aqui agradecer aí a presença do Miro, né, e tratar dessas questões aí, né. Eu acho que ali a companheira Valéria também já perguntou essa questão aí do Miro, né, do Bolsonaro. Não, como é que se diz assim, não querendo responder o Miro, mas também trocando um pouco a ideia aí com essa questão da Valéria, né. Eu acho que o Bolsonaro vai fazer de tudo. Não se entrega, como é que se diz, governo na boa, né? Ainda mais para um tipo Bolsonaro, né? A besta, como é que se diz, acuada, ela vira fera mesmo, né? Então ele vai fazer de tudo. Então essa questão aí, mas vai ser denunciado, os caras vão vir para cima, tanto que ele está contestando desde já, né? Então vai ser isso, né? Porque aí o cara solta um troço ali, até sair atrás, buscar, já o estrago já está feito. Então você recupera estrago, né? Então vai ser uma peleia grande mesmo aí nas redes, né? Como é que se diz? A briga das redes é briga de foice no escuro. E na rua, se bobear, vai ter foice também, mais algumas cositas más, né?
Agora, nós temos que... esse o nosso tempo, né? O processo nosso, embora, do ponto de vista da eleição, ela é uma eleição democrática, porque o povo tem direito a votar, escolher seu representante, mas, do ponto de vista dos instrumentos e do momento da conjuntura, ela é totalmente uma eleição antidemocrática, né? É uma eleição que é isso, é um movimento civilizatório contra a barbárie. Eu acho que aí o Miro pega bem essas questões aí. Mas eu acho, companheiro, o que eu vou percebendo, assim, embora aqui na região, Caxias, onde o Bolsonaro foi bem votado e tal, mas que o povo, companheiros, me parece que o povo está assim, ó, quieto, mas vai votar no Lula. Porque algumas conversas que a gente faz e anda na rua e tal, e entra nas lojas, o pessoal diz assim, vou votar no Lula, mas não dá para falar muito alto e tal, aquela coisa toda. Então, eu acho, companheiros, que a gente precisa, isso mesmo que o Miro falou, ver como é que mobiliza o povo, ver como é que fala, né? Ver sempre escolhendo aí como é que se diz assim, o método de conversa que pega mais do povo, né? Eu acho que a luta aí pela paz e pelo emprego, né? Pela paz e emprego, né? Eu acho que a gente, até hoje eu fiz uma fala e disse assim, ó, a gente precisa de paz, pão e educação, né? E eu acho que a gente precisa de paz, saúde e emprego, né? E salário, porque a carestia é muito grande, né? E eu acho que essas são as questões assim que não resolve, porque o problema todo não é os R$600, é o que compra com R$600, né? Dá 600 pila para o cara, e se o cara copiar, ele nem sabe o que faz com a questão dos R$600. Mas é dinheiro no bolso, né? Isso, como é que se diz assim, no processo eleitoral, a eleição sempre, o dinheiro sempre contou e conta bastante, né? Então, é claro que o Bolsonaro, na luta dele, né, de tomar medidas, não vai para o matadouro no trote, né? Ele não vai, isso aí não adianta botar no brete, né? Boi bardoso, né? Gato bardoso. Então, vai ser complicado. Eu acho, sim, que a gente tem chance de ganhar a eleição. Acho difícil nós ganhar o primeiro turno, né? Então, não dá para fazer essa onda, porque normalmente, às vezes, fruta um pouco. Porque vai ganhar no primeiro, daí não ganha, fica aquela engrenação ali. Mas eu acho isso, né? Mais uma vez, aí, saudar o Miro aí por essas boas palavras e como é que se diz assim, de entusiasmo e de luta, né? De que precisamos ter confiança e lutar em defesa do país aí, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante. Era isso, um abraço. Obrigado, Assis. Eu queria falar eu queria me inscrever. Eu também queria me inscrever. Opa, vamos lá então. Bira. Bom, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Eu queria saudar o Miro, pela sua intervenção aí, companheiro antigo da luta da classe trabalhadora aí do povo. E queria iniciar aqui parabenizando a Raimunda, viu? A camarada Raimunda foi uma pessoa extraordinária nessa vitória que nós tivemos aí em Volta Redonda, no Sindicato dos Metalúrgicos. Acho que a companheira deu um exemplo de fibra, determinação e de coesão política também. A Eremi, todos nós temos e tal, mas eu acho que desde o início dos trabalhos aí... Alô? É para quando? Dia 13? Tem alguém falando aí. Pode ir, Bira. Oi? Toca a ficha, Bira. Então, eu acho que essa companheira, até pelo significado que tem essa categoria metalúrgica de Volta Redonda, quando em 1988, 3 trabalhadores foram assassinados pelos militares, e
a categoria foi com tudo para a luta, apesar da repressão e tal, foi com tudo para a luta. Deixou um exemplo muito concreto de luta aí daquela categoria do qual eu tive a honra de acompanhar e tenho a honra de pertencer. Entendeu? E aí depois o sindicato ficou na mão aí passou um tempo, ficou na mão desses caras aí que não honraram a luta daqueles trabalhadores de 1988. E agora a gente resgata esse sindicato, e eu, inclusive, dedico essa vitória aí, eu acho que a esses trabalhadores, entendeu? O resgate. Aproveito aqui para mandar um abraço lá para o companheiro Paulinho, que também participou disso, bem, lá do Rio de Janeiro, o Ronaldo, o Adilson, presidente da nossa central. Então, primeiro eu queria falar isso. Segundo, eu queria falar o seguinte, o Bolsonaro, cada ação que ele faz vai gerando um desgaste para ele. Essa questão dos embaixadores foi um dado muito importante, porque isso acabou coesionando amplos setores da sociedade para isolá-lo ainda mais. Quer dizer, você está vendo aí mais de 500 mil assinaturas na Carta em Defesa da Democracia, dia 11 vai entupir de gente o Brasil inteiro, etc. e tal, e tudo em defesa da democracia, das eleições, etc., contra as atitudes do Bolsonaro. Então, existe um processo de isolamento a cada atitude desse covarde, tá certo? Que está fazendo. Mas eu acho que o Lula está trabalhando num sentido muito positivo, de ampliar, jogar para ampliar nacionalmente mais ainda. Como ele disse, né? A democracia versus fascismo. Ele disse, acho que foi lá no Ceará que ele disse isso, essa eleição da democracia contra o fascismo. É isso mesmo. Por isso que tem um conjunto de forças acertar da linha da frente ampla foi decisivo para isso, tá certo? E eu acredito que nessa linha ainda de frente ampla, de luta em defesa da democracia e depois do resgate do nosso país, da soberania, etc., é muito importante. O caminho está aberto para a gente ganhar. Eu tenho uma preocupação que eu queria dizer para os meus camaradas, que é a seguinte, essa linha aí de ganhar no primeiro turno, é claro que é excelente para nós ganhar no primeiro turno, mas se caso não ganhar no primeiro turno e botar isso como questão sine qua non, corre o risco da gente ganhar bem no primeiro turno, não ter que fazer o segundo e entrar no segundo com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, pô. Ou seja, com gosto de derrota na boca. E aí, rapaz, quem vai com gosto de derrota para a eleição é uma desgraça, certo? Então, eu cheguei a conversar isso com o Gilberto Carvalho, coloquei essa minha preocupação e tal, e tenho falado isso por aí, por onde eu ando aí. Mas eu acredito, com os passos que estão sendo dados, tá certo? Pô, gente na rua, dia 11, dia 13, dia 20, pá, na porrada de manifestação, são iniciativas importantes para que a gente possa isolá-lo cada vez mais e avançar na direção de a gente vencer as eleições. Eu acredito que a possibilidade maior no conjunto da obra é a gente vencer, mas temos que trabalhar bastante para isolar, porque foi muita safadeza, foram mais de 700 mil vidas ceifadas pela irresponsabilidade desse governo, entendeu? Foram mais de 40 milhões de desempregados pelo país afora por uma política neoliberal que está destruindo o Brasil, com tripé macroeconômico, falta de investimento público, juros nas alturas, etc. e tal, coisas que estão prejudicando sobremaneira a nação, o Parque Industrial Nacional derretendo e aumentando o exército de reserva industrial, que é os desempregados. Então, meus companheiros, eu acredito que a gente tem que jogar pesado, jogar duro e tal, para que a gente possa derrotar esse cara. Jogar duro é botar o centro na
na campanha eleitoral, tá certo? É fundamental que a gente possa, nas nossas categorias, nos nossos estados, nas nossas cidades, tá certo? Botar o bloco da rua em defesa da democracia, entendeu? Contra Bolsonaro e a favor do Lula, dos governadores do nosso campo, da nossa federação, para a gente poder elevar. Por último, eu queria dizer que vai ter uma eleição muito importante final do ano, que são os metroviários, os companheiros que puderem depois dar uma contribuição política e tal, para poder a gente ganhar esse sindicato, também vai ser importante à medida que a CTB venceu eleições no Sintaema, venceu nos Correios, venceu em Volta Redonda. Vamos ver se a gente leva também, filiamos o Sinsprev lá do Rio de Janeiro, vitória importantíssima nossa. Teve gente lá no Rio Grande do Sul, várias entidades também que se filiaram, Santa Catarina e tal. Então, vamos avançar aí para que a gente possa ser o polo galvanizador de todo o movimento sindical para botar o bloco na rua sempre que for necessário. Muito obrigado. Essa é a minha contribuição. Parabéns para a FIT Metal, que, através, eu queria falar aqui que o nosso presidente em exercício, o companheiro lá de Betim, jogou pesado aí, no sentido de ajudar na luta, levar a gente e tal. Agradecer a todos os companheiros que lá participaram, que deram a sua contribuição e tal. Parabéns mesmo à nossa FIT Metal por ter conquistado essa era uma vitória estratégica importante e nós a conseguimos. Então, parabéns a todos aí. Vamos seguir em frente, que atrás vem gente, a fila anda, nós temos que despachar o Bolsonaro e, para isso, a nossa unidade e a amplitude da nossa luta é fundamental. Um abraço a todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Bira. Eu não ouvi quem foi o outro companheiro que se manifestou a vontade de falar. Fernando. Fernando? Fernando, lá de Chapecó? Fernando, você nos ouve? Fala aí, tô na área, bem rapidão, porque tô fazendo. Diz que só as mulheres fazem 2, 3 coisas de uma vez só, eu também faço. Só um pouquinho. E a chave? Tá lá? Não faz não, ó, já teve que parar um, ó. Só um pouquinho aí, Wallace. E aí, só pegar uma chave. Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu só queria ser bem breve, eu já fui contemplado em todas as conversas aí, tá? E... Vamos ver aqui. Tá me escutando, ó? Estamos, Fernando. Inclusive, tudo que você falou aí. Tá, mas eu só falei bem, eu tava pegando o carro aqui no... Viu, o seguinte, eu fui contemplado bastante aí nas conversas e tal. Eu só que queria fazer um contraponto aí com o Assis, e eu acho que vale, eu acho que de região para região. Nós aqui, essa questão, Assis, do pessoal aqui, nós temos muito, e eu acho que vai competir a nós fazer esse contraponto com os eleitores, que nós temos aqui bastante pessoas, bastantes eleitores que votaram no Bolsonaro, que hoje não votam mais no Bolsonaro, só não querem votar no Lula, entendeu? Então, eu não sei, acho que varia de região para região, mas a nossa região está muito disso, né? De nós, da militância aí do PCdoB, tentar desmistificar e converter isso em voto pro Lula, porque tem bastante pessoas, bastante mesmo aqui, principalmente da nossa categoria, que foi 80%, que votou no Bolsonaro. Hoje, uma boa parte disso não vota mais no Bolsonaro, né? Mas também não quer votar no Lula. E aí tá meio complicado. Então, é só para fazer um contraponto aí com o Assis, que lá parece que o pessoal já tá abrindo e isso é bom, né? Demonstrando o voto pro Lula é bacana, mas para nós aqui tá um pouco complicado ainda. Mas enfim, no geral é só desejar uma boa tarde aí para todos, né? Participando da reunião um pouco, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas tá muito bacana o debate aí. Parabéns para a FIT Metal aí, parabéns para os debatedores. E no mais, dizer para vocês, a minha preocupação aqui, eu tenho comentado nas conversas aqui, nós temos, eu acho que antes de ter o Lula como governo,
Nós precisamos fazer um trabalho muito bacana de desmistificar essa questão aí do Lula ladrão. Nós temos que ganhar nas urnas, né? Muito importante. Depois que ganhar nas urnas, ainda nós temos que assumir. Vocês sabem, com o governo que está aí, tem todas essas questões. O Lula pode até ganhar, mas pode até não assumir, né? Por uma questão até que não é nem legislativa, mas uma questão dos bandidos que estão no poder mesmo, né? E depois que assumir, ainda nós temos, no mínimo, aí, se nós não tiver um bom Congresso, nós temos aí mais uns 2 anos de dura peleja aí, para nós reverter todas essas atrocidades aí que aconteceu com os trabalhadores, né? Todas as reformas que teve, todas essas retiradas de direito que a gente está sofrendo dia a dia, e cada dia a gente sofre mais, né? Eu acho que tem tudo isso. Mas eu acredito, gostaria muito que fosse no primeiro turno, mas eu acho que a dificuldade ela vai ser grande. Vai competir, eu acho que cada um de nós aí que faça um bom trabalho e reverta todas essas indignações e reverta todas essas pessoas, os indecisos aí, em voto para o Lula, para que a gente consiga fazer uma boa eleição, ganhar nas urnas e assumir. E depois trabalhar, obviamente, né? Aquele abraço a todos aí, eu só para não dizer que eu não falei das flores. Um grande abraço aí para todos e continuamos aí na luta. Obrigado, Fernando. Pessoal, vamos passar para o Miro aqui, e ao final do Miro, o André vai ler uma nota da federação, que é uma resolução sobre esse momento, vamos dizer assim, político, né? E aí pelo menos a nossa ideia aqui de centralidade da federação relacionada aí a esse momento, que é a candidatura do nosso camarada Cis, né? Que é importante demais aqui para a nossa federação. Ok? Miro? Vamos lá. Achei excelente, foram 7 pessoas que falaram, achei excelente as falas, anotei tudo aqui, dá um pitaco muito rápido sobre cada uma das questões levantadas, sem ter nenhuma pretensão de responder, vocês é que tem que responder, só dar minha merreca de opinião. Valéria depois lembrou no chat que ela também saudou o Corinthians. Tá bom, vamos saudar o Corinthians. Mas é bom torcer para o Palmeiras hoje à noite na Libertadores, vai ser legal. Ser muito rápido. Valéria, esse negócio das fake news. Eu acho, 18, eles usaram um esquemão pesado de fake news, né? Porque eles tinham uma articulação. A extrema-direita saiu na frente no mundo, e não só no Brasil, nesse processo de disputa nas redes, né? A extrema-direita saiu na frente porque se articulou, inclusive, com as grandes corporações, você vê o esquema do Trump nos Estados Unidos foi uma articulação da Cambridge Analytica com o Facebook, né? Se articularam, né? O tal do Steve Bannon, que agora está para ser preso, inclusive, por ser ladrãozinho, né? A extrema-direita saiu na frente porque investe muita grana, esse é um terreno difícil, a gente pensa que é um terreno da liberdade, a internet é o terreno da grana, não é para menos que dos 10 maiores bilionários do mundo, 6 são dessas big techs, são dessas empresas de tecnologia de informação, a começar do Zuckerberg, né? Então, investe muita grana. E terceiro, porque a linguagem da internet é uma linguagem que favorece mensagens de ódio, mentira, tal. Enquanto a gente está raciocinando, né, procurando ser racionais, né, argumentando, a mentira já deu a volta ao mundo, né? Nós estamos amarrando sapato, a mentira já deu a volta ao mundo. Então, a linguagem da internet favorece muito isso. Então, se você junta tudo isso, esse é um terreno desvantajoso para a gente, né? Então, são controles de grandes empresas, muita grana, linguagem da mentira, né? A gente não sabe o que essas grandes empresas fazem, por exemplo, nisso que se chama os algoritmos, o que faz ter destaque no Google, ter destaque no YouTube. Eles é que controlam, é uma caixa preta, ninguém sabe o que rola aí, né? Então, é um terreno danado. 18, eles deram uma surra de 7-1, né? Como diz um dos principais especialistas desse campo, dessa área no nosso campo, Serginho Amadeus, foi uma surra, foi uma goleada, nós melhoramos, mas mesmo assim a situação ainda é de desvantagem para a gente. A própria campanha, a própria comunicação, né, dos 7 partidos, né, em torno do Lula,
tem essa constatação, a própria agência que cuida disso tem essa constatação, mas ainda continuamos perdendo nesse campo. Só para você ter uma ideia, juntando Facebook, Instagram, TikTok, YouTuber, o Bolsonaro está à frente, as redes do Bolsonaro estão à frente da gente em 18 milhões de inscritos. É uma surra. Não é o 7-1, nós melhoramos. Mas eles ainda têm muita força. E eles vão apostar em fake news. Aí, né, por mais que o Xandão, né, o Xandão mete medo na turma, o Alexandre de Moraes assuma agora o TSE, e o Xandão tem uma bronca muito grande dessas fake news, até porque os ataques às duas filhas dele, ataques misóginos, machistas, né, de violência, né, o Xandão tem uma bronca dessa turma grande, né, por mais que o TSE tente monitorar, né, é difícil, né? Até porque essas empresas, esse é o problema que nós estamos vivendo, essas empresas não têm controle nenhum, elas são empresas estrangeiras, né? São 5 grandes empresas estrangeiras sem controle nenhum. Você pega o Telegram até algumas semanas atrás não tinha nem representante no Brasil. Agora é que está tendo em função do Xandão, né? Então, eles vão jogar muito pesado em fake news, muita mentira vai rolar, já está rolando, principalmente em grupos evangélicos, né? Já está rolando muita baixaria de valores, né? Muita mentira, né? Questão de aborto, questão de tudo aquilo que já tinha em 18, kit gay, mamadeira de piroca, tudo isso vai ser potencializado agora. Eu acho que a gente tem mais controle a partir do TSE, aprendeu, Xandão está atento, né? Eu acho que a gente tem mais controle da sociedade civil, né? Foi constituída uma página chamada Verdade nas Redes, né? Que qualquer mentira que você receba, você manda para lá e já é acionado juridicamente para tomar atitudes com relação às mentiras, tal, né? Então, mais controle da sociedade civil, né? Tem mais atitude, você pega mesmo agora, esse rapaz, esse empresário, youtuber mineiro, que disse que ia pendurar os ministros do Supremo Tribunal, está preso, né? Tem mais atitude, né? Mais ação direta, mas mesmo assim ainda vai ter muita baixaria. Isso é um terreno minado para a gente, é um terreno que a gente não tem controle, né? É o terreno dessas big techs, seja nas redes digitais, não dá nem para chamar mais de redes sociais, porque elas são antissociais, seja nas redes digitais, seja nessas coisas de mensageria, WhatsApp, Telegram, por exemplo. Os bolsonaristas controlam o Telegram, né? Estão investindo muito pesado no Telegram, né? Então, eu acho que a gente tem que aumentar a fiscalização, aumentar a denúncia, acionar o TSE, acionar essa verdade nas redes, né? Para ir se contrapondo, né? Para ir se contrapondo. Concordo contigo. Questão que o Severino levanta, né? Essa violência física bolsonarista, é isso, nós estamos numa sequência, nós tínhamos tido já uma ação de violência na Unicamp, quando o Lula foi lá almoçar, né? E depois teve um ato na Unicamp, né? Foi almoçar com o Cerqueira, né? Que até ex-membro do Conselho Editorial da Folha, né? Foi almoçar e depois no ato, né? Eles cercaram o carro do Lula, né? Uma tentativa de violência. Depois nós tivemos aquele drone em Uberlândia disparando merda. Depois nós tivemos a tentativa de jogar uma bomba, né? Jogar a bomba, poderia ter causado um pânico geral na Cinelândia. Depois nós tivemos esse caso que foi citado aqui, né? Desse picareta, desse miliciano, desse Amorim no Rio de Janeiro também. Tivemos o caso mais grave de todos, que foi, né, o assassinato do Marcelo, sindicalista, né, na área policial, lá em Foz do Iguaçu, né, por um bolsonarista ensandecido. Isso tem a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro ele fica bravo quando diz que ele é o responsável, mas ele é o responsável, porque ele estimula esse tipo de atitude, né? Desde metralhar, petralhada, até passar faca, ele estimula esse tipo de atitude, né? Então, esse é um risco. Eu acho que a campanha está tomando as devidas precauções de segurança, principalmente Lula, mas nós devemos também tomar precauções com lideranças com muita visibilidade na sociedade. Você vê essa semana a baixaria que foi feita novamente contra a Manuela Dávila, no Rio Grande do Sul, né? Baixaria que foi feita contra a Sami aqui em São Paulo, né? Então, tomar as devidas precauções de segurança,
Agora, não podemos nos intimidar diante dessas hordas nazistas, fascistas, né? E eu acho que, no geral, não tem se intimidado, e quanto mais gente na rua a gente colocar, Severino, mais essas hordas nazistas, fascistas, bolsonaristas ficam intimidadas. E quanto mais a punição for rigorosa, por exemplo, esse caso do cara aí do youtuber mineiro que está na cadeia, né? Era para ser 5 dias, foi para 10 e agora é por um tempo indeterminado. Quanto mais punição for dada, melhor para intimidar essa galera nazista, bolsonarista. Minha opinião. Aurino, tudo bem, Aurino? Grande Aurino. Há muito debate sobre esse negócio do golpe, se é um golpe antes, durante ou depois. Ninguém tem muita dúvida que a vontade do Bolsonaro é um golpe. Se ele perceber que perde a eleição, é golpe, né? Como evitar isso, o antes, durante ou depois? Muita gente está falando que esse 7 de setembro vai ser ato de provocação, já tem coisa do serviço de inteligência, da própria ABIN, dizendo que estaria sendo armada uma treta de violência para dizer que foi a esquerda que avançou sobre a manifestação do 7 de setembro em Copacabana. Então, há muita essa dúvida, se é antes, durante ou depois. Ninguém tem dúvida de que o Bolsonaro, se perceber que perde, vai para... né? Se perceber que vai perder, vai para alguma atitude desesperada, né? O problema é que quanto mais a gente avança, e essa é a solução, né? Quanto mais ele se isola, né? Mais difícil fica a iniciativa golpista, né? Então, por exemplo, por isso que essa carta em defesa da democracia, né, a partir do Largo São Francisco, da Faculdade de Direito da USP, né, ela tem uma importância muito grande, porque ela isola, ela traz para dentro da carta, né, já está com 700 mil assinaturas, né? Luciano Huck, essa semana, assinou e disse que vai chegar a 1 milhão, que ele vai colocar todas as redes dele para coletar também assinatura, né? Quanto mais essa carta avança, mais o Bolsonaro se isola, né? Por isso que está doendo tanto para ele, por isso que ele está chamando de cartinha, bando de otários, né? Está xingando, porque isso mostra isolamento de setor que estava com ele, de alguns setores que estavam com ele, porque ele era funcional, e que vão rompendo. Então, doeu muito a FEBRABAN e a Fiesp terem assinado uma outra carta nesse mesmo rumo, né? Eu acho que a gente deve dar... A forma de evitar qualquer maluquice do Bolsonaro é povo na rua e ampliação. Povo na rua e ampliação. Ele tem que ficar isolado, né? Quanto mais isolado, melhor para ele perder a eleição e ir para a cadeia. Quanto mais isolado, melhor. E uma questão decisiva é essa dos milicos, né? Ver até onde os milicos estão comprometidos. Que há contradição entre os milicos, isso é histórico. Seja no tenentismo nos anos 20, seja no no almirante Lott nos anos 50, 60, seja na prisão de militares no golpe de 64, né? Que há contradições entre os militares, sempre teve. Agora mesmo, Bolsonaro mudou o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mudou já o Ministério da Defesa. Ou seja, há contradições. Agora, o problema é que a força hegemônica entre os militares está em atitude golpista. O ministro da Defesa tinha dado uma declaração, assinado aquele documento dos ministros da Defesa, né, naquela reunião, inclusive, com o ministro da Defesa dos Estados Unidos, né, mas hoje volta a falar em sistema eleitoral, os militares querem se meter no sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, esse é o ponto, até onde esses militares vão para defender os seus 8 mil carguinhos no governo, para defender seus privilégios, né? Até onde eles vão para defender toda a política de compras, né? Compras de equipamentos, tal, até onde eles vão, né? Essa é a incógnita. Quanto mais isolado eles estiverem, daí a importância da carta novamente, daí a importância de denúncias internacionais, quanto mais isolado o Bolsonaro tiver, menos possibilidade dos milicos se meterem numa besteira, né? Minha opinião. Já falei aqui de redes digitais, é isso, o TikTok vai ter um papel importantíssimo, o Telegram vai ter um papel importantíssimo, né? Mas o WhatsApp continua com a sua influência, todas as redes, é um conjunto, é uma ação conjunta, né? Entre youtubers, tiktokers, né? Tudo tem seu peso. Questão que o André levanta sobre renovação do Congresso. É isso, viu, André? Eu aqui falando entre nós, falando com
Quantas pessoas temos aqui? 18 pessoas. Eu estou muito preocupado com a eleição no Legislativo, sinceramente, porque eu acho que a direita se preparou melhor, né? Está com muita candidatura, né? Evidente que não vai ter o número de votos, ela não tá naquela onda que teve em 18 para o do Bananinha ter 1.800.000 votos, não está naquela onda. Mas ela, já percebendo que não estaria naquela onda, ela se preparou. Então, se você for ver bancada ruralista, bancada evangélica, bancada policial, os caras se prepararam mais, né? Então, me preocupa isso. Se você junta isso, esse problema de emendas parlamentares, como eles estão, isso é uma corrupção deslavada, esse orçamento secreto. É o pior caso de corrupção na fase recente da história brasileira, né? Então, os caras estão fazendo muita coisa. Por outro lado, o nosso campo, você vê, André, nosso campo progressista, né, popular, a melhor eleição que teve foi em 2010. 2010, Lula estava com 87% de popularidade, o PIB brasileiro, 7,5%, era um PIBão chinês, o desemprego, a taxa de desemprego era de 4%, era quase considerado um pleno emprego na Europa. Em 2010, juntando 5 partidos desse campo, PT, PCdoB, PSOL, PSB, PDT, com todas as suas contradições, PDT e PSB, juntando, elegeu 162 deputados. Ou seja, não era suficiente para conter o impeachment, porque o impeachment precisa de 173. Esse ano que foi o melhor ano de todos. E agora? Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade. Por isso que eu acho que tem que ser, Assis, concentração máxima, empenho máximo, porque vai ser um ano de muitas dificuldades. Por outro lado, as forças também foram aprendendo. Você vê o PT não se preocupou com disputa de governos de Estado. Não se preocupou, está fazendo aliança com todo mundo, MDB em vários estados, PSB em vários estados, PSD, está fazendo aliança para o governo do Estado, tirou a palanca estadual, e a concentração e também não o Senado, a concentração presidente e deputado federal. O PT está concentrando em presidente, Lula, e deputados federais, né? O PT, com essa tática eleitoral, que é uma tática bem organizada, com essa tática eleitoral, o PT está dizendo que as forças progressistas, somando todo mundo, podem chegar a uns 200 deputados. Eu acho que essa é uma avaliação muito otimista, minha opinião, e espero estar errado. Dia 3, faço minha confissão, bebo tudo para me regenerar do meu erro, né? Mas acho que é uma conta difícil. Difícil. Por isso que eu acho que a gente devia focar com muita força nessa questão de deputados federais, né? Concentrar, não dispersar em outras disputas. Essa é a questão central, além, evidentemente, da derrota do Bolsonaro e da eleição do Lula, né? Minha opinião, André. Com relação a esse papo que você teve do colar no Lula, essa é a opinião do Marcos Coimbra. O Marcos Coimbra é o coordenador do Instituto Vox Populi e é o que está dando assessoria à campanha nessa área de pesquisas. O Marcos Coimbra diz o seguinte: pelas pesquisas, o proporcional, a definição é nas últimas 2, 3 semanas. Pelas pesquisas, ninguém lembra em quem votou para federal na última eleição. Pelas pesquisas, o Centrão está muito cacifado para a eleição em função de emendas. Pelas pesquisas, não existe uma onda Lula no legislativo, existe uma onda Lula no presidencial. Não está ainda no legislativo. Pelas pesquisas, quem tiver colado no Lula está bem sintonizado. Então, eu acho que é uma boa colar. Eu acho que é uma boa colar. O Assis é um grande amigo do Lula, cola nele. Cola nele, né? Quanto mais foto tiver junto, quanto mais coisa tiver junto, né? Lógico, cada lugar você tem que sentir, né? Mas penso eu nisso. O Assis, concordo com a fala do Assis, eu acho isso, viu, Assis? O Bolsonaro vai fazer de tudo para não entregar rapadura. Isso quem disse outro dia foi o Fux, né? Ele não quer entregar rapadura de jeito nenhum, né? Porque ele tem 2 temores. Ele tem o temor de perder a eleição e ele tem o temor de ir para a cadeia, né?
Ontem a Mônica Bergman voltou a falar sobre isso. Ele está conversando com vários interlocutores onde ele diz o seguinte: se eu perder, eu vou para a cadeia. Se eu perder, eu vou para a cadeia. E não é ele. A preocupação dele é ele, os 4 filhotes e a Micheque. É tudo junto. Né? É ele, o Flávio Rachadinho, 01, o Carluxo Pitbull, 02, o Dudu Bananinha, o 03, e o Renanzinho, o 04. E a Micheque Bolsonaro. Então, ele está se cagando de medo. Nem a Wi-Fi passa. Nem a Wi-Fi passa. Está se cagando de medo. Né? E você vê, quem ele cita? Ele cita a ex-presidente da Bolívia, que está presa, junto com um monte de general e comandante de polícia. Estão presos. É o medo dele. Então, esse cara não vai brincar na eleição. É um projeto da extrema-direita mundial, do Bananinha hoje é um dos grandes líderes. Se o Steve Bannon for preso, ele vira o principal líder dessa internacional conservadora. Né? É o projeto da extrema-direita mundial e é um projeto também da família dele. Então, ele, concordo contigo, ele vai fazer de tudo para evitar perder a eleição e ir para a cadeia. Né? Nós temos que fazer de tudo para ele perder a eleição e ir para a cadeia. Bira. Bom, Bira aí reforça a saudação, belíssima vitória em Volta Redonda, pelo significado histórico, inclusive, que Volta Redonda tem, CSN tem, parabéns, né? Parabéns mesmo. Acho isso também, Bira, hoje, inclusive, falei isso na TVT, viu, Bira? Que esse discurso do ganhar no primeiro turno ele é importante para ver como que a gente isola ao máximo o campo de lá, daí a importância dessa carta, né? Daí porque o Bolsonaro está tão bravinho com a carta, né? Então, o discurso do ganhar no primeiro turno é bom por causa disso, é bom porque atrai o voto útil. Ciro não precisa desistir da candidatura, agora vai ter uma tendência de voto útil. Voto progressista em Ciro, a tendência é migrar. Você não precisa degladiar com ele, até porque ele, qualquer coisinha, ele fica muito bravo, né? Gosta de xingar todo mundo. Não precisa brigar com ele. Agora, a proximidade da eleição, a tendência de voto útil numa eleição que está muito cristalizada. Mas falei isso hoje na TVT também. Tem que tomar um cuidado com esse discurso do primeiro turno, do ganhar no primeiro turno. Porque se não ganha, pode ocorrer o que ocorreu em 2006. 2006 também se achava que ia ganhar no primeiro turno, não ganhou. A primeira semana depois do primeiro turno foi de tiro para tudo que é lado, totalmente perdido. Né? Então, criou-se uma expectativa que frustrou e isso gera uma crise na campanha. Nós não podemos gerar crise na campanha. Né? Se ganhar bem no primeiro turno, uma distância grande, mas não levando no primeiro turno, vamos para o segundo. E continuamos com a política de ampliação. Tem que vir MDB, tem que vir todo mundo. Continuamos com a política de ampliação em rua, né? Politizando o povo. Concordo contigo para tomar cuidado com esse discurso. Agora, o esforço grande é eliminar no primeiro turno, porque eliminar no primeiro turno significa diminuir a chance de qualquer tipo de ação golpista. Como que o cara vai fazer uma ação golpista numa eleição de primeiro turno? Ele vai dizer que foi fraude a eleição de 513 deputados federais? Fraude a eleição de quantos são? 23, 27 deputados senadores, fraude à eleição de 27 governadores, vai ser mais difícil. Por isso que era bom resolver logo no primeiro turno, mas não criar uma falsa expectativa. A questão que o Fernando levanta, o último, Santa Catarina, é problemático, né? Você teve 3 estados onde a vitória do Bolsonaro em 18 foi acachapante. Acre, Santa Catarina e Distrito Federal, né? Foi acachapante. No caso de Santa Catarina, um discurso que pegou muito, no caso do Acre, por exemplo, um discurso que pegou muito foi Venezuela. No caso de Santa Catarina, o discurso que pegou muito foi a história do Lula ladrão. Do Lula ladrão, né? Corrupção. Eu acho que nós devíamos, cada estado tem a sua realidade. Eu acho que, em casos onde esse discurso falsamente ético, porque muitos que falam que contra o Lula ladrão são ladrões, né? Geralmente o moralista é um imoral, né? Geralmente, né? Mas eu acho que, nesse caso, por exemplo, você devia reforçar o discurso seguinte: tá bom, você está falando Lula ladrão, tá bom. Como que você justifica a rachadinha? Como que você justifica a mansãozinha de 6 milhões do Flávio Rachadinha? Como que você justifica orçamento secreto? Como que você justifica pastores lobistas no MEC? Como você justifica a República dos Coronéis na saúde? Tem que ir para a ofensiva.
tem que ir para a ofensiva, porque aí você vacina. Você impede que o cara faça esse discurso, porque ele é hipócrita, falso. Né? Então, penso que cada lugar exige um tipo de fala. Por exemplo, a questão dos evangélicos. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado no debate com evangélicos. Nós não podemos confundir o mercador da fé, que é esse pastor, bispo, apóstolo, sei lá que raios, que são mercadores da fé, são oportunistas que estão querendo ganhar dinheiro, cobrando pedágio para o céu. Né? Nós não podemos confundir isso com a base evangélica. A base evangélica é de povão. A base evangélica sente o desemprego, a base evangélica sente a inflação, a base evangélica está sem comer carne, a base evangélica sente a queda de renda. Nós não podemos entrar no discurso religioso. Isso é o que o Bolsonaro quer. Nós não estamos discutindo religião. Nós estamos discutindo com o evangélico, com o povão evangélico, o seguinte: a sua vida melhorou ou piorou? Seu emprego é melhor ou é pior? Sua renda aumentou ou diminuiu? Você está passando fome ou não está? Isso é que nós estamos discutindo com o evangelho. Nós temos que tomar cuidado para não entrar no campo que eles querem que a gente entre. Né? Eu acho que esse é o debate. E é isso. Vai ser um debate grande para ganhar, um embate grande para ganhar, um embate grande para tomar posse, não vai ser fácil, e um embate grande para governar. Né? O país foi destruído, devastado. Né? Nós vamos ter que retomar. Eu brinco que não é nem um processo de reconstrução nacional, é um processo de ressurreição nacional. A necropolítica levou o Brasil quase à morte. Nós vamos ter que ressuscitar esse país. Na economia e na política, militares, nós temos 8 mil milicos em cargos civis. O que faz com esses 8 mil milicos? É uma militarização impressionante. Nós temos liberação de arma à torta e à direita. Esses CACs estão distribuindo armas por crime organizado. O que faz com isso? Com esses 17 decretos que o Bolsonaro soltou liberando armas? O que faz com a fascistização na cultura, na educação, em todas essas áreas? É um processo de reconstrução nacional, onde o movimento sindical, talvez já aprendendo com a experiência de 2002 a 2016, vai precisar fazer uma combinação que é fácil de falar, dificílimo de fazer, que é manter sua autonomia diante do novo governo, pressão para que esse governo avance, enfrente os grandes problemas nacionais, e inteligência política, para não fazer o jogo da direita. Eu vejo algumas experiências na América Latina já carecendo de inteligência política fazendo o jogo da direita. É um perigo. Muita pressa come cru. Né? Então, como que nós vamos fazer isso? Penso dessa forma, Fernando. Doutor Wallace, chega! Você não controlou meu tempo, eu fui falando aqui. Abre o áudio aí, Wallace. Primeiro, obrigado aí, rapaz. Foi muito elucidativo e nós estamos num momento muito importante da nossa batalha política, né? Como disse aqui o Alex inicialmente, nós temos uma campanha salarial aí de categorias importantes que tem que dar curso. Entendemos a priorização, como você colocou aqui, né? Das agendas políticas, mas é nesse momento também que os nossos sindicatos vão à base de forma mais efetiva, né? E aí a gente também tem vamos dizer assim, uma carga maior para poder discutir com os trabalhadores e apresentar para eles outras alternativas, inclusive o próprio resultado, né, das campanhas salariais, que muitos dos empresários se aproveitam desse momento para poder tentar, obviamente, não deixar com que os trabalhadores avancem aí nas suas condições, não tanto econômica como também dos outros benefícios, né, sociais e organizativos, né, da vida do movimento sindical. Você conhece muito bem, você é um grande orientador do próprio movimento sindical, então sabe muito bem o que é isso. Mas assim, André, vamos lá? Eu acho que leia aqui a nota, agradecer o Miro pela sua presteza aí de estar nos apoiando, obviamente, né? E esperamos contar com você. Você falou que depois ia abrir aí para mim falar depois. Sim, depois desse ponto. Fala, filho.
Opa! Primeiro um beijão para Raimunda. Beijão, saudade de você, Raimunda. Beijão, Miro. É poderosa. Beijão. Posso me despedir? Pode. Tem outro pequenininho às 18 horas, pode ser? Vou perder essa leitura da carta aí do André, mas depois o André me manda. Pode ser? Sim. Então, tchau para vocês. Obrigado pelo convite. Desculpa as besteiras proferidas e parabéns aí pela iniciativa e bom trabalho. Em té. Ok, vamos lá. Alex, quer falar alguma coisa? Não, Wallace, segue o fluxo. Só agradecer mais uma vez ao Altamiro Borges aí e dizer para ele que em breve vou convidá-lo para ele estar aqui em Minas presencialmente para a gente fazer um debate conjuntural e aproveitar para tomar a melhor cachaça do Brasil, segundo o Bira, viu? Fechado. Fechado, Alex. Combinadíssimo. Já deu até água na boca. Valeu. Bacana. Um abração. Vamos lá, aí, pessoal. né? Tchau, tchau. André. Comemorar o título Atlético Mineiro na Libertadores aqui desse ano. A dor de cotovelo. Wallace, entrou aí para vocês na tela? Sim, entrou. Entrou não, né? Apareceu. Bom, eu vou tentar ler com as minhas parcas habilidades de leitura. Resolução. Mobilizar os trabalhadores para eleger Lula, garantir uma ampla bancada sindical no Congresso e reconstruir o Brasil.